Gabigol falou e aconteceu. Fabrício Bruno não vai sair do Flamengo. Eita, nós! E aí, nós volta de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. Você que não é inscrito no canal, quero pedir você que se inscreva, compartilhe, deixe seu joinha. É muito importante para o crescimento do canal, é muito importante para o desenvolvimento aqui do meu trabalho na plataforma. Bom, primeiro vamos começar aí falando o seguinte, olha, Fabrício Bruno não vai sair do Flamengo por enquanto, não vai sair. O Flamengo está em busca aí, de, quem sabe, trazer o Thiago Alcântara, né? E também reforçar mais aí na janela do meio do ano. Uma coisa que se sabe que, por enquanto, Fabrício Bruno não irá sair do Flamengo. Neto se rendeu ao Flamengo falando aí dos jogadores do Flamengo, inclusive de Pedro. Cara, esse vídeo ficou muito bom, ficou um corte muito legal. O Vender Casagrande fala sobre essa saída do Fabrício Bruno, acha que ele deveria sair porque é uma oportunidade dos filhos dele aprender inglês, da mulher dele aprender inglês, até mesmo dele aprender inglês. Você, o que você acha? Você acha que o Fabrício Bruno deve sair do Flamengo ou deve ficar no Flamengo? Qual é o grande cara hoje decisivo do futebol brasileiro? Um só. Pra mim, só tem um. É o Pedro, meu irmão. O Pedro foi decisivo ano passado, ano retrasado. E não é convocado. O Pedro não é convocado pelo Dorival Júnior. Me desculpa, cara. Vocês estão de brincadeira não convocar o Pedro. Só é uma... Tem que tirar o Paquetá. Tem que tirar. E aí, meu irmão, vocês convocavam Matheus Cunha. Não tinha gols. Convocava outro... João Pedro. Mas esse moleque é até bom de bola, velho. Sim, ele é novo, né? Ô, esse moleque é bom de bola. Eu até peço desculpa pra ele, como eu não conhecia. Pô, convocava Martinelli. Gabriel Jesus. Cara, vocês não convocarem o Pedro é uma heresia pra quem gosta de futebol. Nós ganhamos Copas do Mundo com um centroavante. Vavá. Ah, e o Dorival Ronaldo. conhece ele. Dorival Romário. trabalhou com ele lá. Então, cara, o Pedro, ele é um fenômeno de jogador. Não é possível que você vai deixar o Paquetá, Dorival Júnior, que você já tá aí nos Estados Unidos, pô, e não vai convocar o Pedro. É uma heresia não convocar o Pedro. Qual é o outro jogador decisivo no Brasil igual o Pedro? Me dá um só. Só quero um. Por favor, Veloso. Não tem. Igual o Pedro. Igual o Pedro não tem. O ano passado o Paulinho fez uma temporada muito boa. Exatamente. Esse ano já não tá. Me dá outro aí. Não tem. O Pedro é o melhor centroavante que nós Mas, temos hoje no Brasil. não, igual o Pedro, hoje, nenhum. Nem o Gabigol, nem o Paulinho, nem o Hulk, nem o Hendrick, que tem poucos gols. O Yuri Alberto que se aproxima. Mas... Não, tô falando em números, não de bola. De bola esquece. Não. De bola esquece. É água pro vinho. Esquece. Mas aí você não convoca o Pedro. A torcida do Flamengo não é possível que vocês não... Bom, é só absurdo. O Tite já não levou o Gabigol no melhor momento dele. Agora você não vai levar o Pedro? Mas qual é o outro centroavante do país? Qual é o outro centroavante do país? Do país, hein? Ou da América Latina aqui. Da América do Sul, desculpa. Da América do Sul. Qual outro centroavante? Boca. River. Bom, fala outro, Flamengo. Tirando o Flamengo. Qual é o outro centroavante que é um fenômeno igual esse cara? Me dá um, Souza. Tirando Haaland. não, lá fora, né? Não, isso. Vamos lá, Vinícius Júnior, que é atacante. Que o Haaland fez... Mbappé, né? Mbappé, 37 monstro. gols na temporada. Né? Lewandowski, Harry Kane, que não ganha título, mas o que ele faz de gol é uma coisa impressionante. Ronaldo faz 50 por temporada. Cristiano Ronaldo, que é um fenômeno. 50 por temporada. Enquanto o Cristiano... Para de falar sobre o Flamengo, que apresentou uma proposta para Thiago Alcântara, meio atacante que nasceu na Itália, filho do Mazinho, se naturalizou espanhol, ex-jogador do Liverpool. O contrato acaba agora no dia 30 de junho e já é certo que ele não fica. O Thiago pretende continuar na Europa, mas o Flamengo apresentou um projeto bastante importante para o atleta, que visa toda a recuperação física, mas também a transformação dele em um ídolo no seu país. Embora ele tenha nascido na Itália, o Thiago tem todas as raízes ligadas ao Brasil. Ele cresceu por aqui, até por isso se tornou flamenguista. E é o fato de ser torcedor do Flamengo que permite aos dirigentes do Fla ter esperança de um acordo. Hoje, além dessa proposta do Flamengo, Thiago Alcântara tem uma sondagem do Vasco e uma proposta do Girona, que faz parte do Grupo City. Girona que conseguiu fazer ótimo campeonato espanhol e até por isso garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões.
O grande problema do Thiago é a questão física. Ele se machucou em abril de 2023 e desde então só jogou uma única partida, confronto contra o Arsenal, em que ele esteve em campo por 5 minutos. O Flamengo sabe dessa condição e prometeu ao Thiago, em caso de acordo, um baita tratamento para que ele possa se recuperar o mais breve possível e se tornar peça importante, de olho também no Super Mundial de Clubes, que será disputado na metade do ano que vem. Não há acerto, é só um início de conversa. A consulta foi feita via Mazinho, que é pai e representante do atleta. Mazinho, que também tem outro filho desempregado. Rafinha Alcântara acaba de deixar o futebol do Catar. Rafinha, que já esteve em outros momentos na pauta do Flamengo, mas entre Rafinha e Thiago, o rubro-negro dá preferência ao Thiago Alcântara. E você, o que pensa sobre a possibilidade de o Thiago ser contratado? Ele se encaixaria nesse meio campo com a Arrascaeta e também com o De La Cruz? Como é que fica a questão do Oscar, com quem o Flamengo tem conversas avançadas para 2025? Use espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? O Gabigol passou na zona mista atrás do Fabrício Bruno e gritou para os jornalistas, querendo chamar a atenção, falando, informação, Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo. Gente, assim, todo mundo riu naquele momento porque ninguém imaginava que isso era verdade. Mas era? Já não, era? Aí deixa eu explicar. Aí eu fiquei curioso, eu falei assim, gente, o Gabigol não é amigo pessoal do Fabrício Bruno. Não faz o menor sentido ele brincar com algo com o Fabrício Bruno assim. Algo tem. Aí eu fui apurar, depois dessa declaração do Gabigol, e lá no Flamengo me confirmaram. Sim, o Gabigol está dando uma informação que é verdadeira. O Fabrício Bruno, ele não quer ir. Tanto é que ontem à tarde, logo depois do programa, a gente publicou que o Fabrício Bruno não queria aceitar a proposta, estava tentando o aumento salarial do West Ham. Por quê? Na conta que o Fabrício Bruno fez junto com a família dele, isso eu estou falando pelo que foi passado ao West Ham e também ao Flamengo. O Fabrício Bruno sentou com a família dele e viu que ele ganharia a mesma coisa do que ele recebe aqui no Flamengo. E lá o custo de vida é muito maior. Então, pela questão financeira, ele entendeu que não valeria muito a pena ele ir para os Estados Unidos nesse momento. Trocar o certo pelo duvidoso, porque lá ele ia brigar por posição, aqui ele já está consolidado, e ele entendeu que nesse momento, no ponto de vista financeiro, não valeria tanto a pena. Aí ele tentou um aumento junto ao West Ham, o West Ham bateu o pé e falou, não, aumento salarial a gente não vai dar. É isso aqui, ou você aceita ou não. E aí hoje ele tomou a decisão, minutos antes do programa começar, a gente soube e a gente publicou nas redes sociais do SBT, também tem lá no canal Vene Casagrande, no Instagram, vocês podem ficar à vontade em acompanhar. E é isso, ele tomou a decisão, avisou ao Flamengo, avisou ao diretor do West Ham, que está aqui no Rio de Janeiro, e decidiu ficar no Flamengo. Vamos primeiro ilustrar o que o Vene falou em relação ao Gabigol com o vídeo. A gente tem um vídeo, é esse vídeo aqui, ó. Vamos subir o áudio aí, ó, de novo. Então tá bom. Bom, Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Foi. Então tá bom. E você vê que a reação do Fabrício Bruno, ele nem olha para trás. Assim, eu vou falar o que eu tenho de informação. Pessoas de dentro da diretoria do Flamengo... Peraí. Vai, anda mais um pouquinho. Tá aqui o Fabrício Bruno, tá, gente? Esse é o Fabrício Bruno, tá de costas, muita gente não pode não reconhecer. E aí você tá dizendo que ele nem olha pra trás. Ele nem brinca, por quê? Eu vi esse vídeo várias vezes. E eu falei assim, gente, isso aí não é uma brincadeira, não. Não faz o menor sentido o Gabigol brincar com o Fabrício Bruno. Eles não são amigos, não são nada, não tem nenhuma relação pessoal, é apenas uma relação profissional. Quando você brincava de Scotland Yard, você vencia sempre? Não, detetive? Eu vou ser sincero, não era minha praia esse jogo. Ô, Lucas Pedrosa, o homem foi fuçar uma fala solta de Gabigol e o homem apurou e viu que Fabrício Bruno realmente não estava querendo ir e hoje trouxe em primeira mão, drone do Vene Casagrande, que ele não vai mais. Várias coisas tem dentro dessa situação. Primeiro, não vamos julgar o pessoal. Sim. A gente pode ter a nossa opinião, mas o jogador tem a opinião dele. Tem o olhar cultural, o olhar familiar, o olhar da qualidade do que A esposa ele tá tem grávida. como ponto de vista. A esposa tá grávida. Tudo isso tem. A gente tem que respeitar a escolha dele. Mas podemos ter também nossa opinião, não é mesmo, Lucas Pedrosa? Talvez seja, a gente se impressionou com o valor que o Flamengo ia receber para um jogador que já está mais velho para receber um valor tão alto, não é um jovem. Sim. Talvez essa seja a última grande proposta da vida do Fabrício Bruno. É difícil a gente... Eu acho que assim, a gente tem que pensar na carreira dele. Se a gente for pensar futebolisticamente,
eu acredito que ele tenha tomado uma decisão que não me é a mais correta. Ficar no Flamengo ganhando alto salário no Rio de Janeiro, que é um baita lugar, com o suporte que ele tem, com o suporte familiar também, porque a mulher tá grávida, então você pode ter outras pessoas ao seu redor de uma forma mais fácil. E hospitalar também, E porque hospitalar ter filho também. no Brasil é diferente Exato. fora do Brasil. Tá longe de ser um absurdo, tá? Longe, longe. Agora, se eu for analisar a carreira do Fabrício Bruno, vamos lá. Ele sai, passa por Cruzeiro, passa por Chapecoense, Red Bull Bragantino, Flamengo, auge da carreira. Aí ele pode, o único auge além do Flamengo aqui na América do Sul é você ir para a Europa. Sim. Só que ele não ia só para uma Europa, para um mercado qualquer. Ele ia para a Premier League, para jogar no West Ham, que é um time ali de meio de tabela, que às vezes disputa a competição continental. Então, na minha visão, o melhor caminho para o Fabrício Bruno seria ele ter essa experiência, dele jogar numa Premier League, que é algo diferente, dele conhecer outra cultura, dele criar os filhos dele também numa cultura diferente, onde você aprende o inglês. Tudo isso edifica a pessoa. Então, se eu fosse o Fabrício Bruno, unicamente, exclusivamente, eu iria para a Inglaterra. Mas eu não posso falar que, meu Deus, ele está certo ou ele está errado, porque depende da esposa, depende da família. E a gente sabe que um atleta muitas vezes não funciona sem a sua família. E isso é completamente normal, como qualquer pessoa. Então, eu entendo, mas eu iria. Vocês sabem que eu gosto sempre de tentar trazer o olhar familiar, né, para esses casos. E esse é um caso muito curioso, né? Eu acho também, na minha opinião, de fora, é claro, né, não é a minha família, que o ideal seria o Fabrício Bruno ir. Se a gente pensar em cifras, Vene Casagrande, a gente não pode pensar só no que a gente ganha hoje e gasta hoje. A gente tem que pensar o que traz aquele time, aquela competição. Ele vai jogar numa Premier League para sua carreira a longo prazo. E a gente está falando de um jogador de futebol que vai jogar aí mais 10 anos. Então, eu gosto de morar no Rio, eu gosto de... Mas daqui a 10 anos, quando você parar de jogar, você faz a tua cama ali financeira e você volta para morar onde você gosta. Mas, enfim, a gente sabe que pode existir também ali uma tensão ali, uma insegurança da mulher que está gestante, né? Em ter o seu filho fora, a questão hospitalar fora do Brasil. A gente tem uma rede hospitalar aqui muito boa. O Brasil, ainda mais para grávida, é uma questão muito positiva. Então, às vezes, ela tem uma insegurança assim, mas talvez poderia ter feito um processo, vai ele primeiro, eu tenho um filho aqui, depois a gente vai, você vem na hora que o filho nasce. Eu não sei, Vene, mas... Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Eu acho um desperdício. Eu acho que está sendo um pensamento extremamente pequeno. Assim, não sei quem tomou a decisão final, se foi o Fabrício Bruno com a esposa, ou a esposa acabou forçando o Fabrício Bruno a não tomar essa decisão, mas é um pensamento extremamente pequeno. Ele não está botando na ponta do lápis o bem intangível que ele teria durante esse período lá na Inglaterra. Por exemplo, justamente pelo lado familiar, ele teria a oportunidade de dar as condições dos filhos aprenderem inglês, a própria esposa aprender inglês, ele mesmo aprender inglês, conhecer uma cultura totalmente diferente. Ele não está indo para ficar para sempre. Ele está indo para passar um período lá, um período que seria extremamente importante para ele, no ponto de vista futebolístico, como o Pedrosa mencionou, porque ele ia atuar na principal competição do futebol no mundo, que é a Premier League. Além disso, ele teria outros ganhos. Eu entendo que o custo de vida lá é muito mais caro, mas você não pode botar no papel apenas o gasto que você vai ter com aluguel, por exemplo, que lá é extremamente caro. Sim. Mas tem o ganho também, o outro ganho cultural. Você ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outra língua. Eu, particularmente, acho o seguinte, se ele tivesse, 21, 22 anos, eu ia até entender, mas ele tem 28 anos. É a última oportunidade que ele vai ter. Gente, o Fabrício Bruno pode voar até o fim dessa temporada. Eu acho muito difícil chegar a um outro clube e oferecer 15 milhões de euros ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno com 28 anos. E assim, não só a questão cultural e familiar, mas também para o que agrega a imagem dele como jogador de futebol, isso que eu ia né? falar. Se ele arrebentar no West Ham, que não é difícil, ele é um cara alto e veloz, o que é muito raro, o que acontece com ele? O Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro, né? Isso tem que ser deixado claro, e a gente pôde ver um teste de fogo com ele na seleção brasileira, jogando contra várias seleções. Inclusive, acredito que isso tenha pesado muito para o West Ham vir procurar o Fabrício Bruno. Então ele faz 1, 2 temporadas de alto nível na Europa, ele consegue no mercado interno, inclusive, conseguir um contrato de renovação ou ir para um clube que pague mais a ele, e cada vez mais ele vai edificar ali a carreira dele, inclusive financeiramente. Mas eu estou muito nessa com o Vene também no sentido de o ganho como pessoa é praticamente intangível, você não consegue dimensionar o que é você viver outra cultura. Pode ser positivo para uns e negativo para outros, mas eu acredito que a maior parte das pessoas consegue entender que, cara,
isso aqui mudou minha vida, isso aqui mudou minha cabeça, a forma como eu penso e E tudo é uma mais. entrega, às vezes até que muita gente pode não conseguir viver longe do seu país, pra gente é uma coisa positiva, mas Sim. tem gente que pode não enxergar desse jeito, mas é uma entrega que o jogador de futebol sabe que se ele for um cara que performa nessa prateleira alta que é a do Fabrício Bruno, uma hora isso vai acontecer, ele não vai viver no Brasil pra sempre, né? Uma hora ele vai ter que caminhar na Europa, Tem um detalhe, até pra dar assim, um plus na meu própria ponto é o carreira. seguinte, ele tudo bem, ele assinaria um contrato de 5 anos, mas se desse um ano ele não tivesse se adaptando bem, ele poderia retornar ao O futebol contrato brasileiro. seria de 5 anos 5 ainda, anos. né? Gente, assim, Eu tô Eu iria impressionada. com certeza. Eu tô iria com impressionada. certeza. 5 anos de Só amor. trazendo o lado do Flamengo, que é um clube que aceitou a proposta para poder vender, o Flamengo em nenhum momento vai chegar no jogador e vai, entre aspas, forçar Claro. a saída. Porque isso já aconteceu. Por exemplo, quando o Gerson saiu, foi para o futebol francês, o Flamengo, na ocasião, queria muito fazer a venda, porque era durante a pandemia. Nesse caso, embora seja um valor absurdo, mas o Flamengo está super tranquilo, a diretoria não vai brigar, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que é considerado titular. E você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado. Cara, eu acho que essa do Gabigol aí, eu acho que ele já sabia, eu acho que ele não chutou, eu acho que ele já sabia. O Fabrício Bruno, se vocês assistiram o vídeo ou não pulou nada, vocês viram que o Fabrício Bruno não olhou para trás no momento em que ele saiu falando isso. Ele repetiu 2 vezes para o jornalista que Fabrício Bruno não sairia do Flamengo. Então eu acho que isso vai dar pano para manga depois de tanta besteira que o Gabigol andou fazendo aí no Flamengo. Mas fazer o que, né? Do Gabigol a gente pode esperar tudo. Inclusive, quem sabe até a renovação do contrato do Flamengo com o Flamengo, mesmo porque havia um acordo aí entre Flamengo e Gabigol, mas era muito alto, o Landim achou que estava muito caro e acabou esse contrato não sendo assinado, mas quem sabe aí no futebol tudo pode acontecer. E é isso aí, você que assistiu esse vídeo até agora, por favor, não se esqueça, inscreva no canal, compartilha, deixa o seu joinha, beleza? E até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e muito obrigado.